capítulo 32, do versículo 7 e o 8. Talvez você entrou aqui nesta noite falando para o Senhor: Senhor, fala comigo, né? Que o Senhor venha falar comigo através da tua palavra. E a palavra do Senhor nesta noite nos diz assim, em 2 Crônicas, irmãos. Os irmãos acharam? Quero dizer para os irmãos que eu estou muito feliz, né, meus irmãos? Porque eu bem entendo que nós, irmãos, servos do Senhor, nunca podemos rejeitar uma oportunidade, porque nós não sabemos se pode ser a nossa última oportunidade. Então, quando nós temos a oportunidade de estar falando desse evangelho que cura, esse evangelho que transforma, nós bem sabemos que o Senhor nosso Deus é aquele que se responsabiliza, né? Então, quero ler juntamente com os irmãos. Nos diz assim o 7 e o 8: Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Glória a Deus, meus irmãos, por essa palavra maravilhosa. O Senhor me traz aqui, irmãos, né? Porque os irmãos sabem que eu gosto de louvar a Deus. Não sei explanar a palavra como nossos irmãos aqui, né? Que tem assim, essa autodidata, eles conseguem falar, se expressar. Mas, irmãos, eu sei dizer que Jesus é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele faz obras gloriosas, irmãos. Nós somos testemunhas vivas de que Deus, Ele faz milagres, Ele faz obras gloriosas nas nossas vidas. E por isso que nós estamos aqui. Quando nós saímos da nossa casa, meus irmãos, a gente sempre tem que ter isso em nossa mente. Eu vou lá porque lá Deus tem uma palavra para mim. Ainda que muitas das vezes não seja a palavra que você quer ouvir, mas talvez você vai ouvir aquilo que você precisa ouvir. Mas isso é a palavra de Deus. E a palavra do Senhor, meus irmãos, ela não muda. As pessoas mudam, o governo muda, tudo muda, mas a palavra do nosso Deus, ela vai continuar sendo fiel e verdadeira. É uma palavra que vem de gerações em gerações. Outrora nós éramos pequeninos, de colo, e a gente não tinha esse entendimento. Quando nós crescemos, a gente começou a entender a importância, e quando nós ouvimos falar de Jesus, a gente sabia que o nosso Deus, Ele é o único e verdadeiro, que todo mundo passa, mas o nosso Deus, Ele vai permanecer fiel e verdadeiro para todos sempre. Então, que nós, meus irmãos, venhamos ter essa certa confiança e acreditando sempre que Deus, Ele está conosco, né? Senaqueribe, meus irmãos, ele invade Judá. E aí, irmãos, o que aconteceu? O rei Ezequias convocou todo o povo para que orasse, para que buscasse. Eles tentaram blindar a cidade de várias formas. Por quê? Porque eles sabiam, meus irmãos, que era um perigo eminente. Se eu estiver errado, meus irmãos, os irmãos podem me corrigir, tá? Porque eu também estou aqui para aprender. Mas o que entendo eu, na minha humilde sabedoria, é isso, né? Que eles estavam aflitos, preocupados, e ao mesmo tempo eles estavam contristados, pensando o que poderia acontecer. Mas Ezequiel, ele falou para todos ali, né? Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, e nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão, que com ele está, porque há um maior conosco do que com ele. Olha, meus irmãos, que confiança, que segurança Ezequias passou para o povo, porque ele sabia, meus irmãos, em quem ele tinha crido. Ele sabia, meus irmãos, que o nosso Deus, ele, quando ele entra, ele faz a diferença. Ainda que o muro se cercasse, ainda que todos tentassem fazer de todas as formas, jamais conseguiria, porque
passou essa confiança para todos aqueles que estavam ali com eles. Então, nesta noite, eu quero dizer para você, o que te afronta nesta noite, o que te aflige nesta noite, o que está tirando a tua noite de sono? É a preocupação do dia a dia? É a situação financeira? É o momento difícil que você está enfrentando? Dificuldades no lar, dificuldade com os filhos? Quero dizer para você nesta noite que conosco está um braço forte. Esse braço forte é aquele que, quando o mar está revolto, ele fala: aquieta-te, mar, acalma-te, vento. Esse é o Deus que está aqui nesta noite para deixar para você essa confiança, porque você não está só. Meus irmãos, o momento é difícil, a luta é travada. Nós estamos vivendo os últimos momentos, meus irmãos, da igreja na face da terra. Mas o Senhor nos deu uma garantia, irmãos, de vida eterna. Mas Ele também falou que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, que nós venhamos, irmãos, ter essa autoconfiança no nosso Deus. Não deixar de acreditar, irmãos, mediante a situação que você está passando, mediante o momento difícil, a luta. Irmãos, eu sempre falo que a luta não vem para matar o crente, o deserto não vem para nos destruir. Muitas das vezes Deus nos leva para o deserto, irmãos, é para a gente aprender, é para a gente, quando sair de lá, adquirir experiências, porque é muito fácil, irmãos, a gente contar a experiência de outras pessoas, mas o Senhor quer que nós tenhamos a nossa própria experiência, a nossa própria história, porque nós não podemos esquecer, irmãos, que nós temos um legado. Nós temos que ser como uma lesma, meu irmão. A lesma, ela pode passar muitos anos sem um lugar, mas ela vai deixar um rastro brilhante. Os anos vão se passar, mas você vai lá e aquele rastro está lá. Então, assim é a vida do crente, é de provações, é de vitórias, é de dificuldades, é de adversidades. Porque quando nós aceitamos a Jesus, meus irmãos, a gente sabia que a gente estava sendo alistado para uma grande guerra e também para uma grande obra. E o Senhor conta comigo e com você nesta última hora, na igreja da face da terra. O Senhor, meus irmãos, Ele conta conosco. Não é tempo de se mostrar fraco nesta hora. É tempo de você desembanhar com a espada da fé, de você desembanhar a espada da palavra, e você ir aí nesse mundo afora, apregoar a palavra de Deus. Muitas das vezes, irmãos, a gente pensa: Senhor, mas como eu vou pregar a palavra de Deus? Eu não tenho dinheiro para ir para fora. Oh, meus irmãos, você tem o teu vizinho que precisa ouvir que Jesus cura, que Jesus liberta, que Ele está voltando. Você está tendo essa oportunidade. Muitas pessoas que nós conhecíamos hoje não estão mais entre nós. Muitas pessoas que você conviveu hoje não estão entre nós. Então você tem que entender uma coisa: essa obra, essa missão foi designada a você. Você é o missionário da tua casa, você é o pilar da tua casa. A família, irmãos, ela é constituída em várias pessoas, mas eu quero que você saiba de uma coisa: sempre Deus prepara sempre duas pessoas para levar a casa nas costas. Eu tenho certeza que na sua casa não é diferente. Deus separou você para fazer esta obra, para levar essa palavra adiante, para edificar muitas das vezes a fé daquela pessoa que está do teu lado. Irmãos, eu sempre falo, nós estamos vivendo dias tão difíceis, irmãos, que nós muitas das vezes até dentro da igreja, da casa do Senhor, tem muitos crentes doentes, irmãos, desacreditados, porque são tantas dificuldades, são tantas desilusões. Mas, irmãos, eu quero dizer para você nesta noite: você não está só. Você tem um Deus que vela por você. Você tem um Deus que, quando você deita na tua cama, Ele te faz dormir em segurança. Meus irmãos, nós temos um Deus que cuida da nossa vida. O nosso Deus cuida da nossa vida, meus irmãos, nos mínimos detalhes. Ainda que nós não vemos, mas nós sentimos que Deus está trabalhando. Cada dia, irmãos, é um dia diferente. Então, se você tem a oportunidade, faça cada dia o seu dia diferente. Sempre um melhor do que o outro. E
valer a tua vida, porque você é precioso para Deus. Não é uma guerra, não é uma luta, uma dificuldade que vai te tirar da presença do Senhor, porque o Senhor fala na palavra dele: quem nos separará do amor de Cristo? A luta, a tribulação, a dificuldade? Não, porque, irmãos, nós bem sabemos que nós temos um Deus vivo, um Deus fiel, um Deus verdadeiro, que antes de você sair da tua casa, Ele já sabia que você estaria aqui, você estaria ouvindo essa palavra. É uma palavra de conscientização nesta noite, que você saia daqui mais firme do que nunca, acreditando que Deus, Ele trabalha em teu benefício. Deus está vendo das suas finanças. Não se preocupe com aquele boleto que você tem que pagar amanhã, não se preocupe com aquela conta que você tem que pagar amanhã, porque o Senhor nosso Deus, Ele fala da palavra dele, como já foi dita, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Não vai faltar momentos difíceis, irmãos, mas também não vai passar momentos de alegria. Nós não vamos ficar sem ter os nossos momentos de paz, nossos momentos de alegria, irmãos, porque o Senhor nosso Deus é aquele que nos garante, irmãos, a bênção e a vitória. Quando tudo te faltar, você olha para a palavra de Deus, você vai ver que você não está só, que você tem um pastor e que Ele cuida da tua vida, Ele cuida de tudo. Nosso Deus, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, ainda que você não esteja vendo o trabalho de Deus. Eu quero que você saiba que Deus está trabalhando, Ele está cuidando de você, e é por isso que Ele tem te sustentado até hoje. Talvez você teria mil motivos para ficar em casa, talvez você pensou: meu Deus, o que eu vou fazer na hora? Vai ser só mais um dia. Não, não é mais um dia. Esse foi o dia que o Senhor preparou para você, porque Ele te conhece, irmãos. Ele sabe que nós somos pó, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe com qual objetivo você chegou aqui nesta noite, Ele sabe o porquê você chegou aqui nesta noite. Talvez você está aqui com o teu coração sangrando por uma palavra que você ouviu, por uma decepção que aconteceu na sua vida, mas isso não pode te parar. Isso não pode parar você. Você tem que prosseguir avante, porque a palavra de Deus, ela é fiel e ela é verdadeira. E Deus, Ele cumpre com a palavra. Se Ele te fez uma promessa, ainda que faz 10 anos, 15 anos, 20 anos e você ainda não viu, o segredo para você ver a promessa de Deus cumprir é você continuar firme, obediente à palavra de Deus, examinando as Escrituras, buscando a Deus em oração e sempre crendo que todos os dias da sua vida você não está só, porque você tem um Deus que está cuidando de você. Irmãos, eu sou prova viva de que Deus, Ele faz milagres, de que Deus muda a história. O Senhor Jesus, Ele mudou a minha história. Eu posso dizer, como disse, que nós somos muito mais do que vencedores. Eu sou muito mais do que vencedora. Irmãos, eu tive muitos motivos a parar, muitos motivos, muitas coisas aconteceram na minha vida, mas todas as vezes que os maus pensamentos vinham, eu sempre olhava para o alto, porque eu sabia que de lá vinha o meu socorro. E aqui eu estou, irmãos, há 35 anos, falando que Jesus é bom, falando que Jesus cura. Aonde eu vou, irmãos, eu nunca vou negar minha fé. Posso estar em qualquer lugar, sempre alguém vai ouvir da minha boca palavras de refrigério, palavras de segurança, porque essa palavra, irmãos, é a palavra de refrigério para a alma do ser humano, é a palavra de cura, é a palavra de transformação. Então, irmãos, vale a pena. Irmãos, eu quero contar para os irmãos um pequeno testemunho que isso aconteceu comigo. Aonde eu vou, eu sempre conto isso, sabe? Quando eu tenho oportunidade, eu sempre conto isso. Para quê? Para dissertar a fé de outras pessoas e para falar para você que Deus, Ele muda cativeiro. Irmãos, todo mundo pode deixar de acreditar que você vai vencer. Você não pode deixar de acreditar que você vai vencer, porque você tem um Deus que te garante a bênção, que te garante a vitória. Você tem um Deus, porque, irmãos,
que hoje ela já tem 21 anos, né? E eu tinha pressão alta, muito alta. Eu vou contar esse testemunho, porque talvez é isso que você está pedindo para Deus. E eu quero já te adiantar para você, que Jesus, Ele ainda faz. Ele ainda cumpre desejos, Jesus ainda realiza sonhos. E eu passava muito mal, porque eu tinha pressão muito alta. E o médico falou para mim, né, que eu tinha que fazer repouso sempre às 3 horas, porque era o horário que eu tinha assim, mais disponível. Então era para mim ter escolhido um horário. O horário que estava certo para mim era o horário das 3 horas. E nesse dia, irmãos, eu estava muito ruim. Aí eu peguei e deitei na minha cama. Foi assim, como se fosse um sonho. Mas não foi um sonho, irmãos. Foi uma visão que o Senhor me deu. Eu estava deitada e eu via nitidamente, ninguém me contou, não estou inventando isso aconteceu comigo. Eu via nitidamente como se o meu espírito saísse do meu corpo e eu olhava para trás e via o meu corpo deitado do mesmo jeito. E alguém batia no meu portão. E quando bateu no meu portão, eu vi quando eu saí, eu fui atender. E quando, irmãos, eu cheguei naquele portão, tinha uma pomba, ela era reluzente. Eu não sei explicar para os irmãos, com toda a minha humilde sabedoria, eu jamais conseguiria expressar a grandeza e a beleza, a formosura daquela pomba. Ela era muito linda. E ela tomava todo o portão com as asas. Ela ficou em pé e as asas tomavam toda a extensão do portão. E quando eu cheguei ali, ela fez um aceno com a cabeça que era para mim abrir minhas mãos. Na minha mente eu consegui entender que era para abrir minhas mãos. E aí quando eu abri as minhas mãos, irmãos, ela jogou um molho de chave nas minhas mãos. E aí eu acordei, eu despertei, isso ficou comigo, sabe? Todas as horas que eu fechava o meu olho, eu tinha essa visão. Eu ficava pensando, meu Deus, mas por que dessa pomba? E mais o porquê desse molho de chave? E aí, irmãos, os anos se passaram, muitas coisas aconteceram, muitas adversidades passaram na minha vida. Mas o Senhor, irmão, sempre falava para mim, irmão, eu sentia Deus falando comigo. Sabe quando você está fazendo o teu serviço e você está ali chorando, lavando a tua louça, lavando a tua roupa, falando com Deus? Deus falava assim para mim que Ele ia mudar o meu cativeiro e a minha história. E eu não via, irmãos, uma luz no final daquele túnel. Não via, porque o processo que eu estava passando era muito difícil. E os anos se passaram, muitos anos se passaram. As irmãs sabem que eu fiquei viúva, né? 3 filhos pequenos. Eu tenho uma imensa gratidão, irmãos, para os meus cunhados, né? Que muito me ajudaram. Eu sou grata, irmãos, muitas pessoas me ajudaram, muitos. Não vou falar não, porque eu seria ingrata se eu esquecer de alguém. E os anos se passaram, eu morava ali na casa dos meus sogros, né? Dos meus falecidos sogros, com as minhas 3 crianças, né? E foi um momento muito difícil, um momento de angústia. Só quem passou pela solidão sabe o que eu estou falando, né? Porque a solidão, irmãos, parece que não, mas a solidão ela machuca, ela te fere, você se sente só, você olha ao teu redor, todo mundo está feliz e você está sempre ali angustiado, triste. Mas eu nunca perdi a minha fé e a minha esperança, porque Deus sempre falava para mim que Ele ia mudar a minha história e o meu cativeiro. E os anos se passaram e eu comecei a trabalhar na lanchonete da minha irmã para ajudar ela. E aí, passado muito tempo, aí hoje o meu esposo, né, que está aqui, ele começou a frequentar ali, irmãos, porque na época a gente fazia muito pastel para vender. E aí ele começou a frequentar ali. E aí a minha mãe, né, que hoje já dorme no Senhor, falou, eu acho que ele está gostando de você. Eu falei, não, ele está vindo comprar pastel aqui para ajudar minha irmã, tá bom. Ela falou, não, ele está vindo muito aqui. Mas até então, irmão, você está irritado, você não quer nem imaginar isso. Você está no teu momento. Mas aí, passado o dia, aconteceu um certo episódio comigo, que eu vendia um Danone, algumas coisas. E aí, chegou um senhor para comer pastel, e eu ofereci, irmãos, esse Danone para ele, ele me pediu o número do meu telefone. E aí, eu peguei, e ele me ligou, mas para mim, ele queria comprar o Danone, não, mas ele queria namorar comigo. Eu falei, não, o senhor está interpretando errado, eu não quero namorar, eu quero casar. Aí, nesse meio tempo, estava um tempo de chuva, quem que encosta na porta da lanchonete? Meu esposo. Aí ele falou assim para mim,
falei, Senhor, tudo bem? Tudo bem? Eu estava triste. Ele falou, o que aconteceu? O irmão está triste? Aí eu falei, eu estou. Eu dei o meu número de telefone para o senhor, mas foi para me vender o meu produto, né? E aí ele interpretou errado, e eu fiquei triste. Aí eu falei assim, ele queria namorar comigo. Aí ele brigou e falou assim para mim, a irmã não aceitou? Eu falei, não, misericórdia. Quem vai querer uma mulher com 3 filhos? Ele falou assim, eu. Ele falou, eu vou cuidar de você e dos teus 3 filhos como se fosse eu. E aí ele pegou e falou assim para mim, mas você precisa ir lá conhecer a casa, ir lá ver a casa como que é. Porque eu tinha os móveis e ele tinha a casa novinha, irmãos, esperando. E aí quando ele falou assim, eu vou estar trabalhando, aí você vai com as tuas filhas e você vai lá para você conhecer a casa. E quando, irmãos, ele colocou o molho de chave nas minhas mãos, era aquele molho de chave que o Senhor tinha me mostrado há tantos anos, irmãos, quantos anos se passaram. E o meu Deus me concedeu essa bênção e essa vitória. Quando ele colocou o molho de chave nas minhas mãos, Deus me fez lembrar daquela visão. Então, Deus fez tudo isso na minha vida. Então, por isso que eu sou alegre. Muitas pessoas falam, alegria. Você não é triste, você está sempre feliz, irmãos, porque a palavra de Deus diz que o coração alegre é para você o rosto. Você acha que prova, dificuldade, irmãos, falta de dinheiro vai entristecer a minha alma? Não, olha quantas coisas o Senhor já fez na minha vida. Quantas coisas o Senhor já fez na minha vida. E o Senhor não me deu só uma casa. O Senhor depois, logo mais à frente, o Senhor já me deu um terreno. Nós já estamos construindo nesse terreno para a honra e a glória do Senhor nosso Deus. Então eu estou aqui para falar para você, não perca a tua fé, não perca a tua esperança, porque ainda que você não esteja vendo Jesus, Ele está trabalhando, Ele está cuidando de você. Se o teu problema for financeiro, Ele resolve. Irmãos, deita tranquilo. A palavra de Deus fala, deitei e me levantei porque o Senhor me fez dormir em segurança. Descansa no teu Deus. Não se preocupe com o amanhã. Se preocupe com o que Deus já fez na tua vida, para que você não perca. Abrace, já seja agradecido a Deus por tudo que você já tem, que automaticamente, meus irmãos, muitas outras coisas virão. E eu só tenho que agradecer a Deus. Deus não tem aberto portas para mim, irmãos. Deus tem escancarado portas para minha vida. Mas sabe o que é isso, irmãos? É permanecer firme na presença, permanecer confiando. É a fé, firme no fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente espera. E graças a Deus, irmãos, Deus tem nos abençoado ricamente. Eu, meu esposo, a minha família, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E nesse ano, para a glória de Deus, eu estou falando isso, não é para a minha glória, porque o importante é que eu diminua, irmãos, a cada dia, e que meu Deus cresça. É só para provar para você que Deus ainda faz milagres, Ele ainda muda história, Deus ainda vira cativeiro. E esse ano, para a glória de Deus, nós conseguimos trocar o nosso carro. Irmãos, isso é o Deus do impossível, irmãos. Como uma pessoa que trabalha por conta, né? Ele trabalha por conta, irmão. Quem trabalha de pedreiro sabe, é improvável. Tem dia que tem dia que não tem, mas eu posso dizer, como Samuel, que até aqui me ajudou o Senhor. Irmão, todos os dias eu tenho meu café da manhã, eu tenho meu almoço, eu tenho meu jantar, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Então, como eu vou ficar triste? Então, eu quero que você saia daqui nesta noite convicto e confiante que você não está só, você tem Deus que está trabalhando para você. Mas permaneça firme, permaneça fiel a Deus, que no tempo de Deus, tá, irmãos, não é no teu tempo.
que vocês continuem sendo gratos a Deus. A palavra de Deus fala: fiel foste no pouco, no muito te colocarei. Mas é fiel, tá, irmãos? Abra mão para a obra do Senhor. Irmão, não sabe, não se prive. Você tem a oportunidade de contribuir na obra de Deus. É o maior investimento da tua vida, tá bom? Esse dinheiro nunca vai ser tomado de você. É o investimento de uma construção que vai ser para a eternidade. Aqui, muitas vezes a gente pensa: eu vou dar. Não. A mão que abençoa, ela nunca vai ficar vazia. Nunca ela vai ficar vazia. Você vai ter para você e você vai ter para abençoar a vida de outras pessoas. Mas abra as mãos para a obra do Senhor. Abra as mãos para a obra missionária. Porque enquanto você está aqui sentadinho nesse banco, ainda que esteja duro, tem o teu irmãozinho, o meu irmãozinho, o nosso irmãozinho nos becos, nos falados, arriscando a vida, dando a vida em prol daquela vida que eu e você não consegue ir lá para fazer. Ele está fazendo. Então ajude a obra de Deus. Não se prive. Entrou na tua mão, você sabe o teu compromisso. Você não vai com essa história que muitas pessoas falam: eu não vou dar por causa disso. A Bíblia fala que é dando que se recebe. Se você quer receber de Deus, abra tuas mãos para Deus. Seja missionário, ganhador de almas através da tua contribuição. Faça para Deus, que Deus automaticamente Ele vai fazer por você. E assim como eu estou contando meu testemunho aqui, que é para edificar a tua fé, você também outra vez, após mim, você pode estar contando isso. Eu estava no culto, a irmã Lelia falou isso, e realmente aconteceu na minha vida. Então seja um missionário da tua casa, seja, irmãos, um abençoador da obra de Deus. Porque eu falo para você, irmãos, Deus não vai deixar não faltar nada para mim, nada. Mesmo que a gente tenha as limitações, a gente é ser humano, irmão, todo mundo passa por momentos difíceis. Às vezes a gente questiona: Senhor, por que eu estou passando por momentos difíceis? Calma, porque o melhor de Deus vai estar por vir. Isso é só uma fase, é só um momento. Não se preocupa não, confia. Irmãos, confia. Eu tenho visto, irmãos, as bênçãos do Senhor assim, irmãos, derramadas sobre a minha vida. Eu falo: Senhor, eu oro, eu falo: Deus, eu não mereço tanto, porque eu como uma pobre pecadora, Senhor. Eu não mereço tanto, mas o Senhor, Ele é fiel, Ele é maravilhoso. Ele sabe o que está dentro do meu coração. Eu sempre falo: Senhor, quisera eu um dia ter oportunidade de ter muito para poder estender a mão para as pessoas que realmente precisam. Porque no meu pouquinho, irmãos, graças a Deus, eu consigo ser um canal de bênção. Isso não é diferente com você. Você, no teu pouquinho, você consegue fazer a diferença na tua casa, no meio da tua família, no meio da sociedade. Você consegue ser diferente. Então, que nós levamos nesta noite para a nossa casa essa diferença, tá bom, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Eu já chorei, já falei o que Deus colocou no meu coração. Agora só me resta me despedir, né? E a gente tem que ter sabedoria. Olha que bonita que eu sou, 9 horas. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E acredite, você não está só. Amém. Sou Adba. Sou feliz.